A Tragédia de Santa Maria. Quarta parte, Os Segredos do Túmulo. Capítulo 4. Final. E quando Deus permite. E se vós o quereis bem compreender, esse mesmo é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus Cristo. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Corria o ano de 1900, quando, durante profundo sono de meu velho amigo Antônio José de Maria de Sequeira de Barbedo, a que tutelares devotados prepararam com forças magnéticas aplicáveis ao caso, Esmeralda entrou em entendimentos definitivos com seu muito querido pai acerca de sua próxima volta aos ambientes terrenos pela reencarnação. Cerca de 5 anos havia já que Bento José ingressara igualmente em nova romagem reencarnatória, escolhendo para berço natal a bela cidade de Zurique e recebendo, como sabemos, o nome de Max Niemeyer. Assisti, como sempre, a mais aquele episódio ou conclave espiritual da vida de minha querida filhada, e vi comovido que o amigo escravocrata, então, em idade já muito avançada, caía em sentido pranto, ao qual eu e sua filha, bem assim, a formosa Maria Susana, procuramos estancar por entre advertências reanimadoras e felizes. Por esse tempo, já Ana Maria e Severina haviam entregado a alma ao Criador, permanecendo no mundo invisível sob direção rigorosa, porém fraterna, de mentores que cuidavam de assisti-las, preparando-as para futuros desempenhos nas lutas dos resgates para a reabilitação. Nenhum de nós o ignorava, nem mesmo Barbedo, que, não obstante ainda encarnado, de tais acontecimentos do invisível fora inteirado pelas confabulações com seus protetores durante as reuniões íntimas que continuara frequentando. Venho despedir-me de ti, Pai querido, agradecendo-te do fundo da minha alma os desvelos que por mim tivestes, tão sinceros e abnegados, nesta etapa em que me serviste de Pai e protetor terreno, sob os beneplácitos do Senhor. Sinceramente lamento que me não fosse possível, como filha, conceder-te a felicidade que merecias. Mas falo-ei um dia, meu Pai, quando o Senhor permitir novamente, através do futuro, que eu possa ainda reencarnar ao teu lado, sempre como tua filha. Começou comovidamente a formosa entidade Esmeralda. Despeço-me, porém, somente para dentro de pouco tempo reunir-me novamente a vós outros, pois tomarei novas formas carnais sob o teu velho teto generoso que tanto amei. Não devo permanecer por mais tempo no mundo espiritual, retardando meu progresso e incorrendo em falta grave perante as judiciosas leis divinas. Voltarei, como bem percebes, para os teus braços mesmo, descendente do teu mesmo sangue, conquanto não mais assinando o teu nome respeitável, que até agora tanto me honro de trazer. Pois que terei por novos pais terrenos a tua sobrinha neta Guilhermina e seu esposo que acabam de consorciar-se. Presta atenção, meu Pai, e que estas palavras, com o favor de Deus Todo-Poderoso, se decalquem de forma indelével em sua consciência imortal, para que ao despertares amanhã não esqueças do que neste momento te revelo sob as bênçãos dos céus que generosamente nolo permitem. Precisamente de hoje a 1 ano ouvirás meus primeiros vagidos ao ingressar na carne, tal como os ouviste naquele ano de 1863. No ângulo esquerdo de minha face, procurarás um sinal idêntico ao que outrora em mim tanto admiravas e ao qual gostava de beijar enternecido.
pois bem, beijá-lo-ás novamente. Sei que me legarás tua fortuna. Seja aceito-a, meu Pai, por amor aos infelizes e sofredores da terra, a quem deverei proteger por amor do meu Senhor Jesus, que tão belos ensejos me vem permitindo para a conquista suave do progresso por meio do amor e não da dor. Pois a verdade é que por mim mesma pouco hei sofrido. Mas, em nome dos profundos laços de amor espiritual que nos unem, rogo-te, concedas-me duas importantes mercês para o bom cumprimento de minhas futuras tarefas terrenas. Abre no teu testamento uma cláusula permitindo-me a posse de tua fortuna somente aos meus futuros 25 anos. Será indispensável que minha primeira juventude seja árdua e laboriosa, a fim de que, através dos meus futuros dias de luta contra a pobreza, não olvide o dever de aprender e sentir também as dores alheias, a experimentar os prudentes e sábios sofrimentos das impossibilidades. Do contrário, possivelmente as facilidades de 3 existências, entre os favores da fortuna, diminuiriam os propósitos de amor fraterno que no momento me empolgam. A segunda, uma reparação que mais tarde farei, certamente por amor de ti. Deixa com o teu testamento a declaração de que Bento José de Souza Gonçalves e Cassiano Sebastião estavam inocentes do crime de que foram acusados na pessoa de Esmeralda de Barbedo. E ordena, meu Pai, que tua herdeira trate da reabilitação jurídica e social de ambos. Será doloroso, bem sei, reviver fatos passados, dramáticos e pungentes, como esses que por nós foram vividos, exumando angústias esquecidas para apontar ao mundo a verdade que foi obliterada outrora. Mas é justiça, meu Pai, e devemos honrá-la e venerá-la, conquanto nos assista igualmente o dever de compassividade para com o verdadeiro adversário. Os primeiros alvores do astro-rei tingiram de suaves colorações as serranias pitorescas da velha fazenda de Santa Maria, agora cultivada pela eficiente técnica do agrônomo suíço Maximiliano Niemeyer, a quem tratavam simplesmente de Max, quando Pamela e ele próprio despertaram da longa letargia que durara a noite toda, mas que lhes permitira ao espírito temporariamente, emancipado dos liames corporais, a recordação integral do passado espiritual de ambos. Havemos de nos lembrar que, na véspera de seus esponsais, ao se retirarem, Max para seus aposentos particulares, a fim de confiar ao sono, e a jovem fazendeira para a antiga sala de estudos e biblioteca de Esmeralda, agora transformada em recinto de confabulações com o alto, e no qual um grande quadro a óleo, retratando Allan Kardec, figurava em lugar de honra, haviam-se prometido mutuamente orar em hora convencionada, em súplica de bênçãos ao Senhor para a união que se efetivaria no dia imediato, e que o fantasma do meu velho amigo Barbedo, que desde alguns anos habitava também os páramos espirituais, assistido por nós outros, seus dedicados amigos do invisível, Frederico Júnior, a quem ele tanto devia, inclusive, convidara-os às recordações da anterior migração terrestre, a qual acabamos de narrar por nossa singela dialética, para fácil esclarecimento do leitor. Aos ouvidos da jovem espiritista, repercutiam ainda, comovidamente, de envolta com vagas lembranças revivencidas durante o torpor magnético, o enunciado paternal da entidade que tanto a havia amado. Eis o meu presente nupcial.
estas recordações que vos auxiliei a extrair dos arcanos da memória profunda como precioso incentivo a que fizeste jus para as realizações futuras nos campos do progresso. Casem-se, queridos filhos, assistidos pelo intenso júbilo do meu coração. Uni-vos sob as bênçãos do semitemperno que tantas graças no há concedido através do tempo. Pois bem, mereceis a felicidade depois de lutas e lágrimas tão acerbas. Uniram-se com efeito ainda uma vez enlaçados pelos sacrossantos vínculos de um matrimônio protegido pelos mais ternos eflúvios da afetuosidade espiritual. 2 meses depois, porém, eis que nossas atenções de habitantes do mundo espiritual foram dirigidas para a Terra. E então contemplamos o casal Max-Pamela, de saída do Campo Santo de X, onde acabara de se realizar singular solenidade jurídico-social, com bases nos anseios fraternos do coração de minha outrora muito querida afilhada Esmeralda e hoje cara tutelada espiritual Pamela. A tarde fresca e serena estendia doces nuanças crepusculares sobre as frondes farfalhantes das magnólias dos caminhos, como dos chorões sugestivos que se debruçavam sobre os mausoléus e cruzes singelas que velavam pela memória daqueles que se haviam despojados das armaduras carnais, rumando às gloriosas estâncias da vida espiritual. E aos cariciosos balanços das brisas do outono, que retornava com a sua corte de encantamentos, os passarinhos se aninhavam em alaridos inefáveis, felizes por abençoarem com seus cânticos a paz do entardecer. Realizara-se neste dia, sob os auspícios do novel casal de Santa Maria, a transladação dos antigos despojos corporais do brilhante advogado que fora Bento José de Sousa Gonçalves para o jazigo dos Sequeiras de Barbedo, após o processo de reabilitação da sua memória, requerido pela nova proprietária da vetusta mansão. Graças a uma copiosa correspondência, espécie de diário íntimo, que acompanhara o testamento do velho comendador Barbedo com os arquivos da delegacia de X, que com aquela se harmonizavam, e mais aos testemunhos de Antônio Miguel, já de idade avançada, mas ainda lúcido, e alguns outros descendentes de antigos servidores da fazenda, fora possível o levantamento de novo processo para o caso do assassínio de Esmeralda de Barbedo. Novo inquérito foi realizado, muros adentro do estranho edifício, sob as indicações da correspondência do meu antigo compadre, e após demarchês competentes, próprias para o melindroso caso, não apenas o entusiasta abolicionista Bento José, mas também o liberto Cassiano Sebastião, foram considerados isentos de culpa no crime de morte na pessoa de Esmeralda de Barbedo, ocorrido de agosto de 1886. Nessa tarde, perante autoridades judiciais e toda a sociedade de X, reunida no Campo Santo em piedosa romaria, inaugurara-se também um túmulo condigno em memória do infeliz Cassiano, sacrificado pela própria dedicação aos amos, mas hoje palmilhando flóreas estradas de redenção, sob as lágrimas de Antônio Miguel e de Pamela, e a emoção da assistência sobre o qual a delicadeza consciencial daquela dama entendera colocar epitáfio elucidativo. E reunindo os despojos corporais daqueles abnegados idealistas que foram o amorável Bentinho aos de sua esposa sempre amada, Max e Pamela, que ditosos conheciam o próprio passado espiritual, reconhecendo-se redivivos numa reencarnação daqueles, graças ao cultivo das faculdades da alma, a que ambos concediam valor especial, reparada perante a sociedade terrestre,
uma injustiça que feria seus foros de civilização cristã. Desciam agora a colina rumo do chalé grande, sempre garrido com seus eternos renques de romãzeiras e seu roseiral cheiroso ternamente enlaçados, amorosos e confiantes no futuro. Subitamente, porém, estancaram visivelmente enternecidos. A paisagem arrebatadora que se desdobrava às suas vistas, com a cidade a se estender pitoresca entre as garridices típicas de suas palmeiras galantes e as magnólias farfalhantes e bem cheirosas, convidava-os a uma entusiástica contemplação. Hosanas ao bom Deus, minha querida Pamela, murmurou Max comovidamente, osculando docemente a fronte da esposa. Hosanas a Deus, que me permitiu vir de longe, estrangeiro e pobre, para a conquista da felicidade imensa, da paz incomparável que desfruta o aconchego do teu amor. Pamela, porém, pensativa e porventura mais comovida ainda, pousou sobre aquele peito generoso a cabecinha perfumosa e, fitando a imensidão do horizonte azul, que se alongava através do infinito, respondeu-lhe numa expressão de sadio idealismo. Sim, Max querido, hosanas ao bom Deus. E glória ao idioma da fraternidade, ao Esperanto, sem o auxílio precioso do qual muito dificilmente nós teríamos compreendido para a concretização deste grandioso ideal de amor que desde os séculos passados arrebata nossas almas. As primeiras estrelas surgiram na amplidão dos espaços siderais, lucilantes e sedutoras no seu cortejo de esplendores, e enquanto as brisas da tarde arrancavam docemente dos arvoredos dos caminhos as primeiras folhas mortas do outono, que voltava tapetando o chão como em homenagem graciosa aos ternos esposos que passavam, lá se foram eles, amorosamente unidos, demandando o porvir pelas estradas da redenção. Fim.